Conversaremos agora aqui na Rádio Justiça com o Dr. Matheus Curioni, ele que é advogado atuante em direito tributário, que vai comentar conosco sobre novo parecer normativo da Receita Federal que estabelece critérios para a aplicação da responsabilidade tributária. Olá, Dr. Matheus, tudo bem? Obrigado por atender a Rádio Justiça. Olá, tudo bem? Cumprimento a você e a todos os ouvintes da rádio. Dr. Matheus, essa aplicação da responsabilidade tributária com critérios estabelecidos por este novo parecer da Receita Federal é atribuída a quem exatamente? Carlos, é o seguinte, na verdade o próprio Código Tributário Nacional, ele estabelece em seu artigo 124, inciso 1º, uma das hipóteses, que é a hipótese mais geral de responsabilização tributária. Primeiro, é bom dizer o que é a responsabilização. Ela é o instituto pelo qual o fisco pode atribuir o dever de pagar o tributo, a obrigação tributária, àquela pessoa que não é o contribuinte de direito. Ou seja, por exemplo, imposto de renda devido pela empresa ou pela pessoa A, o fisco vai lá e estabelece a obrigação para a pessoa ou empresa B. O artigo 124 do CTN, que é o objeto desse parecer normativo da Receita Federal, diz que o fisco pode atribuir essa responsabilidade àquele que tiver interesse comum na situação que consista o fato gerador. E, obviamente, que a grande celeuma, a grande discussão é quanto ao alcance e o conteúdo e o que significa esse tal interesse comum do qual fala o CTN. É sobre esse conceito que o novo parecer normativo da Receita busca organizar e dar alguma clareza em uma coisa que continua sendo muito discutida e nebulosa na jurisprudência. Sim, inclusive quanto a esse termo interesse comum, uma das controvérsias que está em jogo é exatamente quanto à distinção entre interesse econômico e interesse jurídico, né? Explica pra gente. Exatamente, Carlos. O que acontece? Nesse cabo de guerra entre o fisco e o contribuinte, o fisco defende uma posição mais parecida com a de que esse interesse comum seria o interesse econômico e o contribuinte que seria o interesse jurídico. O que isso quer dizer? Da parte do contribuinte, o interesse jurídico quer dizer que aquela pessoa que está sendo responsabilizada, ela tem que estar no mesmo polo do fato gerador. Ou seja, não pode ser um comprador responsável pelo tributo de que o vendedor é contribuinte. Tem que ser partes que ocupam o mesmo polo da obrigação, o mesmo lado de uma relação comercial. Enquanto que o fisco, ele tem aplicado a teoria do interesse econômico, que é muito mais ampla. Então você tem, por exemplo, investidores sendo responsabilizados pelas obrigações tributárias da empresa, a própria empresa investida sendo responsabilizada por obrigações do investidor. Você tem compradores sendo autuados com cobranças devidas pelos vendedores e as situações mais diversas que a Receita Federal, Estadual e os municípios também vem colocando dentro desse guarda-chuva do interesse comum na condição de interesse econômico, que abrange as mais diversas situações. O contribuinte tenta restringir isso, focando na tese muito mais restrita do interesse jurídico, e a Receita tenta ampliar, logicamente. E é para chegar mais ou menos que no meio termo que esse parecer normativo da Receita Federal foi emitido. É claro que a Receita ela não acata a tese do interesse jurídico, que é defendida pelos contribuintes, por boa parte da doutrina e da jurisprudência, mas ela também tempera um pouco aquela situação do interesse econômico que vinha sendo aplicada com muita elasticidade e gerando muita insegurança jurídica para os negócios aqui no Brasil. Então, a ideia é chegar no meio termo e a gente entende que, em certa medida, o parecer trouxe uma certa razoabilidade e organização para o assunto. Entendi. Agora, esse parecer estabelece também que existem 3 grandes grupos de hipóteses em que a responsabilização deve ser aplicada. Quais são, doutor? Exatamente. Além dessa situação do interesse econômico, que o parecer muito bem, ele fala que tem que ter a comprovação do dolo, da intenção, etc., ele cita 3 grandes grupos aí de hipóteses em que tem que haver responsabilização, que seria aquela de operações societárias, sem interesse econômico, ou seja, uma incorporação, uma fusão, uma aquisição, um trespasse de uma empresa por outra só para evadir a obrigação tributária, isso na terminologia da própria Receita,
O outro caso seria na existência de, basicamente, crimes, né, contra a ordem tributária, que seria conluio, fraude, sonegação, interposição fraudulenta, esses tipos de crimes classicamente, né, imputados pelo fisco aos contribuintes nessas situações. E o terceiro grupo seria aquele de operações, o parecer normativo ele fala em operações consecutivas que também não têm um propósito negocial. Na verdade, o grupo 1 e o 3 meio que se confundem. Um é aquele composto pelas operações sem propósito negocial, o business purpose, né, que a Receita até tira da prática americana, internacional. E o segundo, aqueles que a legislação define como crimes de ordem tributária. Nesses casos, o parecer normativo instrui, né, os agentes da Receita Federal. Nesses casos, tem que usar o artigo 124 e tem que atribuir a responsabilidade aos envolvidos. É claro que o contribuinte também não vai concordar com esse rol taxativo, ou seja, não é todo o caso que constitui crime que vai permitir que você me cobre o tributo, e não é toda operação que a Receita considere como carente, né, ausente de propósito negocial, que você vai poder cobrar o tributo também. Mas nesse cabo de guerra, o parecer, pelo menos, ele atenuou uma postura um pouco mais radical que é praticada pelos fiscos no Brasil. Tá certo, então eu acabei de conversar com o Dr. Matheus Curioni, ele que é advogado atuante na área de direito tributário, que acabou de explicar para a gente, de comentar sobre um novo parecer normativo da Receita Federal que estabelece critérios para a aplicação da responsabilidade tributária. Dr. Matheus Curioni, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na rádio e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até a próxima.